Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, mais uma quinta-feira, né? Para juntos estudarmos a palavra do Senhor, nos edificarmos nela, pelo menos até podermos nos reunir na nossa igreja, né? No nosso local de culto. Hoje é o dia 4 já, 4 de junho, e estamos aqui para dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de João. E hoje iniciaremos o capítulo 16, se Deus quiser. Pretendemos dividir esse capítulo 16, pelo menos, em três partes. Hoje nós vamos ficar até o versículo 15, se der tempo, do 1 ao 15. Próxima semana trabalharemos até o verso 24, do 16 ao 24. E na terceira semana trabalharemos as palavras de despedidas do Senhor em relação aos discípulos, né? Porque no capítulo 17 as suas palavras serão voltadas a Deus, é a sua oração sacerdotal. Nós trabalharemos do verso 25 até o versículo 33. Então, desde já eu convido você a orar comigo e logo após a gente já ir direto para o texto, para a gente expor esse texto de João, capítulo 16, esse evangelho que tem sido enriquecedor para as nossas vidas e tem nos ajudado a compreender melhor a obra de Cristo, os ensinos de Cristo e a fortalecer a nossa fé, já que o propósito do Evangelho de João é para que creiamos, né, no Filho de Deus, para que possamos estar firmes nas nossas convicções em relação ao que ele é e também às suas promessas, às suas palavras. Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela vida de cada pessoa que tem participado deste canal, dos inscritos, dos irmãos da nossa igreja, as irmãs, os membros congregados, as crianças, Senhor, cada um, os líderes, os diáconos, as auxiliadoras, ó Pai, os obreiros que têm ministrado a Tua palavra juntamente comigo. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um e suas famílias representadas. Se conosco nesta noite, abençoa, Senhor, esse nosso momento de estudo bíblico. É algo simples, é algo prático, mas nós queremos que o Teu Espírito Santo venha, ó Pai, fazer com que a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração. Nós te louvamos por todas as coisas e te adoramos por tudo. Perdoa nossos pecados e nossas falhas. E obrigado por mais um dia de vida e pelo pão que o Senhor tem colocado em nossa mesa. Ajuda-nos a te servir com fidelidade e a ter um coração em paz, com a paz que só o Senhor pode nos dar e com a alegria também que só o Senhor pode nos dar. Encontra cada um dos irmãos e das irmãs. Que essa palavra venha, ó Deus, fortalecer espiritualmente a vida de cada um e cada uma dessas pessoas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 16 de João. O tema é a missão do Espírito Santo, né? A missão do Auxiliador, a missão do Consolador. Jesus, ele agora vai trazer várias predições nesse capítulo 16. Nós ainda estamos no contexto do cenáculo, né? Na noite em que antecede a crucificação do Senhor. Estamos aqui justamente no momento em que Jesus já tinha ceado com seus discípulos e aproveita aquele momento, aquelas últimas horas com eles para lhes trazer várias instruções. E essas instruções, elas têm um caráter de consolo, como no capítulo 14 especificamente, tem um caráter de exortação, como no capítulo 15, nós acabamos de estudar o capítulo 15, e nós vimos quantas exortações o Senhor trouxe aos seus discípulos, preparando-os para o que eles iriam enfrentar com a sua partida, e também a promessa do Espírito Santo, que iria ajudar esses discípulos em todas as dificuldades deles. Nós agora entramos no capítulo 16, que mais uma vez o Senhor vai falar sobre o Espírito Santo, sobre a função do Espírito Santo, através da igreja, da vida da igreja, através da vida de seus discípulos, do seu povo. É claro que no capítulo 16 nós temos aí, segundo alguns comentaristas, um processo gradual de diferentes aplicações das palavras do Senhor. Nós teríamos, então, no capítulo 14, consolo do Senhor para com seus discípulos, no capítulo 15, mais exortações, e agora, gradualmente, ele vem com predições
acerca do futuro, acerca do que vai acontecer, o futuro próximo e o futuro distante. E eu convido você a ler comigo o capítulo 16 de João, versículo 1 até o versículo 15. E nós vamos estudar a palavra do Senhor nessa perícope, nesse parágrafo, nessa primeira parte do capítulo 15, do capítulo 16, né, que nós vamos começar a ler. Capítulo 16, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, aí começa a vir aí as funções ou a missão do Consolador do Espírito Santo no versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra tão rica e tão importante para as nossas vidas. Então, irmãos, nós começamos aqui o capítulo 16 com o próprio Senhor Jesus, ele trazendo à tona aqui o que ele acabara de falar aos seus discípulos no capítulo 15. Lembrem que Jesus Cristo, ele diz claramente aqui, no versículo 18, que o mundo, ele odeia os discípulos, ou odiará os discípulos, assim como tinha odiado o próprio Senhor. No capítulo 15, verso 18, o Senhor diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E aí o Senhor faz todo um discurso aqui no capítulo 15, mostrando qual seria a realidade que os discípulos iriam enfrentar ao testemunhar de Jesus Cristo para o mundo. E agora, no capítulo 16, no verso 1, ele traz a memória desses discípulos, dizendo, olha, ele faz a ligação, né, do que ele estava falando antes, e ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. O que são estas coisas? Estas coisas é justamente o que ele tem falado do verso 18 até o verso 27, sobre o ódio que os discípulos iriam receber do mundo. E ele fala justamente isso: olha, eu tenho dito isso a vocês para que vocês não se escandalizem, ou seja, para que vocês não sejam surpreendidos por algo que vocês não sabiam e aí venham a esmorecer na fé de vocês. Então, ao preparar os discípulos para o ódio que eles iriam receber do mundo, ao nos preparar para entender e compreender que o mundo não nos ama, que o mundo não tem afeição a nós por causa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do Evangelho, por causa da verdade, porque a verdade ela revela os nossos pecados e ela nos condena por eles. Então, pelo fato do mundo não nos amar, não ter afeição a nós e nos odiar, o Senhor Jesus já prepara o coração dos seus discípulos e, evidentemente, os nossos corações, para que não sejamos surpreendidos quando enfrentarmos essas dificuldades e esse ódio que vem na contramão das nossas vidas, que vem em oposição às nossas vidas. Então ele diz: olha, eu
tenho dito essas coisas a vocês para que vocês não venham se escandalizar. Ou noutra versão poderia ser para que vocês não sejam surpreendidos, né? E não caiam numa armadilha e venham assim esmorecer na fé. É claro, irmãos, que nós sabemos, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, ele diz aí claramente, né, que todas as coisas, o Deus age, né, talvez a melhor versão seria essa, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados conforme o seu propósito, né? Romanos 8, 28, é um texto bem conhecido da igreja. Na minha versão diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Todas as coisas cooperam, fica parecendo que o acaso aqui coopera para alguma coisa, né? Mas as coisas não têm vida em si mesmo. Quem faz com que essas coisas cooperem para o nosso bem, ou tudo que acontece, e aqui o contexto é contexto de sofrimento, é o próprio Deus, é Ele que tem o controle de todas as coisas, e é Ele que age em todas as coisas para o nosso próprio bem. Então, Jesus, ele, aqui no capítulo 16, no versículo 1, ele relembra aos discípulos que ele afirma aos seus discípulos que ele tem falado sobre o ódio que o mundo tem para com eles, ou que terá contra eles, pelo fato de que o mundo já tinha odiado o próprio Cristo, nós estudamos isso aqui a semana passada, e para que eles não se escandalizem, para que eles não se surpreendam e assim não venham esmorecer na fé. E aí no verso 2, ele traz alguns detalhes a mais sobre o que esse mundo, aqui ele usa exclusivamente a pessoa dos judeus, porque era o contexto em que os discípulos daquela época estavam inseridos. Basta os irmãos lerem, né, o livro de Atos, que vocês vão ver tudo isso acontecendo claramente, literalmente, na vida dos primeiros discípulos, como, por exemplo, o primeiro mártir, né, Estevão, que foi assassinado ali pelos judeus, né, por ordem do Sinédrio. Então, você vê aqui no verso 2 do capítulo 16 de João, ele diz, eles vos expulsarão das sinagogas. Estão lembrados de Paulo? Então, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora aqui não necessariamente há uma hora exata, mas o tempo, mas vem o tempo em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então, Jesus Cristo aqui no versículo 2, ele mostra que por causa da ignorância dos que acham que conhecem o Deus verdadeiro, quando praticarem um mal contra os cristãos que anunciam Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Deus, eles acharão que estarão prestando um culto verdadeiro ao Deus deles. E nós sabemos, irmãos, que quem rejeita o filho, rejeita também o pai. Quem odeia o filho, odeia também o pai. No capítulo 10 de João, no versículo 30, diz que o pai e o filho são um, e são um em essência. Então não tem como você amar o filho e rejeitar o pai, amar o pai e rejeitar o filho, porque os dois estão ligados, né? Então o filho, ele fala as palavras do pai, como ele mesmo diz aqui no Evangelho de João, capítulo 8, ele fala sobre isso, ele faz as obras do pai, ele faz o que o pai manda fazer, as obras dele são as obras do pai, as suas palavras são palavras do pai, ele cumpre com a missão do pai. Então, quem odeia o filho, odeia o pai. Quem odeia aqueles que representam o filho, também odeia o filho e odeia o pai. Então, quando ele diz aqui que eles vão matar vocês achando que estão prestando um verdadeiro culto a Deus, ele está mostrando que na ignorância deles, e essa ignorância ela não pode ser aceita. Por que não pode ser aceita? Porque no próprio capítulo 15, irmãos, no versículo 21 e no versículo 22, Jesus Cristo diz aqui no capítulo 15, verso 21 e 22, tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhes houvera falado, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, eles são ignorantes, não porque não conhecem, mas eles são ignorantes, talvez a palavra correta não seja ignorantes, ou seja, eles fazem isso, eles cometem esse pecado porque voluntariamente eles rejeitam o filho, eles rejeitam o pai através da rejeição que fazem do filho. Então, é um ato voluntário. Então, não há desculpas para esses que
tentam tributar um culto a Deus, assassinando os discípulos de Cristo. E Jesus está justamente mostrando isso aos seus discípulos para que eles possam estar preparados para aquilo que virá, né, logo adiante em relação às suas vidas. Não é fácil, irmãos. Lembre-se que Jesus Cristo ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? E me siga, né? E me siga. Então, não é um discipulado de facilidades, não é um discipulado de, de momentos apenas de alegria aqui nesta vida. Muito pelo contrário, são muitas lutas e muitas dificuldades. E nós sabemos que muitos já perderam a vida por causa do Senhor durante toda a história da igreja. Nós é que, no nosso momento, agora, no nosso século, é que somos cristãos, assim, muito mais frágeis, porque não enfrentamos perseguições como aqueles homens e aquelas mulheres enfrentaram em sua própria época. Nós precisamos, irmãos, da graça do Senhor para podermos aprender a viver, né, nessa obediência, nessa fidelidade ao nosso Deus, independentemente das circunstâncias que venham sobre a nossa vida. Isso me faz lembrar um texto interessante, né, que é o texto de Pedro. Eu queria que você, é claro, eu já falei para vocês que basta ler o livro de Atos, que vocês vão ver o sofrimento dos discípulos por causa do nome de Cristo. E é isso que Jesus está dizendo aqui, no versículo 2: eles vos expulsarão nas sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Paulo mesmo estava ali, né, guardando as vestes ou as capas daqueles que estavam apedrejando a Estevão. E ele achava que estava fazendo algo correto em nome do Deus que ele servia, em nome do Deus verdadeiro. E nós sabemos que quando Jesus Cristo se encontra com Paulo ali na estrada de Damasco, Jesus Cristo deixa claro que a perseguição de Paulo, que estava sendo feita contra a igreja do Senhor, estava sendo feita contra o próprio Senhor. E a partir dali, Deus transforma a sua vida e faz dele um novo homem. Mas vamos lá, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4, no versículo 12. Olha o que aqueles irmãos estavam passando. Muitos estavam perdendo a vida por causa de Jesus. No verso 12 diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Aleluia por isso. Por mais que soframos perseguições nesta vida por causa do nome de Cristo, nós sabemos que na glória haverá uma exultação plena de alegria com o fato de sermos participantes desse reino glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de termos recebido, por causa da obra dele, perdão dos nossos pecados e a salvação eterna. No verso 13, aliás, no verso 14 de 1 Pedro 4, Pedro disse: pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, volte aí para João, capítulo 16. Eu fico puxando ar, irmãos, porque eu estou com o nariz entupido, né? Esse Covid aí, 19, saiu atacando as vias respiratórias e eu fico puxando ar para falar e respirar ao mesmo tempo é um pouco difícil. Mas até agora está tudo bem, estou no 10º dia, estou me recuperando e tudo tem contribuído para que nós passemos aí por essa situação com vitória, né? Tem dia que a gente amanhece meio debilitado, né? Sem força. Tem dia que está melhor, tem dia que está pior. Mas aí já faz 3 dias, quase 4 dias que eu estou sem o olfato, sem o paladar e com dificuldade para respirar, porque eu estou com as narinas entupidas, né? Mas nada no pulmão, graças a Deus, né? Graças a Deus. Estamos caminhando, né?
mas não vamos perder o foco aqui da palavra. Então, o que é que eu tenho falado? Jesus repete para eles: olha, eu tenho dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Muito pelo contrário, vocês vão ser expulsos da sinagoga e chegará o tempo que vão matar vocês achando que estarão prestando um culto a Deus. Nós sabemos que o livro de Atos, ele relata esse momento histórico da igreja, onde a igreja já começa com várias perseguições, e especificamente ali, é claro, essa perseguição inicial da igreja é uma perseguição realizada pelos próprios judeus. Tá? Depois, mais na frente, com Nero, nós vamos ter um momento em que o governo romano vai perseguir os cristãos, depois mais na frente, com Domiciano, e aí depois lá no século II, aí nós temos no século II, século III, alguns momentos também de uma perseguição aí contra a igreja do Senhor, né? Mas são perseguições pontuais, mas nesse momento agora Jesus está relatando aqui a perseguição que vai ser feita pelos judeus contra a igreja do Senhor. E aí ele continua, no versículo 3, ele diz: isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ou seja, os judeus hostis aos cristãos, eles tinham criado o seu próprio Deus pelas suas próprias tradições e falharam e ainda falham todos aqueles judeus que acham que Jesus Cristo não é o Messias. Eles não serviam o verdadeiro Deus revelado por Jesus Cristo. Nós já falamos isso aqui. E eles tinham como saber. Jesus disse: olha, vocês não teriam pecado se eu não tivesse falado a vocês. Mas como eu tenho falado a vocês, ou revelado a própria verdade a vocês, então vocês não têm agora como se desculpar, vocês têm pecado. Jesus, ele é a revelação do próprio Deus. Paulo diz que nele habita corporalmente toda a divindade. No livro de Hebreus, Hebreus mostra que ele é a expressão exata. Hebreus capítulo 1, verso 3, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, Cristo, o próprio livro de Hebreus diz que Deus tinha nos falado, né, anteriormente de várias maneiras, mas agora nos fala através de seu Filho. E os judeus, eles rejeitaram essa palavra, rejeitaram o Filho e rejeitaram o Deus verdadeiro, falando pelo seu próprio Filho, se revelando tanto a redenção como a própria... o plano da redenção e a própria salvação acontecendo pelo seu próprio Filho, ali naquele tempo em que Jesus estava pregando para eles e sendo crucificado por eles, ressuscitando ao terceiro dia, né, e dando continuidade ao testemunho da verdade do Evangelho através da sua própria igreja, dos seus próprios discípulos, principalmente a partir do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Então, rejeitar a Cristo é rejeitar a Deus. E no verso 3 ele diz: olha, isto farão porque não conhecem o Pai, não conhecem a mim. Ou vice-versa, se não conhecem a Cristo, ou rejeitam a Cristo e suas palavras, rejeitam também o Pai, porque ele e o Pai são um, como nós sabemos, em João 10, 30, fala sobre isso. Aqui no versículo 24, no capítulo 25, no capítulo 15, no verso 24 de João, diz aqui: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto ao Pai. Tá bom? Volte aí para o capítulo 16, verso 4. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Ele repete praticamente aqui, no versículo 4, a advertência que ele tinha dado aqui no versículo 1. Estas coisas, né, vos tenho dito para que, quando a hora chegar, veja, quando o tempo chegar, que tempo? O tempo da perseguição, o tempo das lutas, das dificuldades por causa do nome de Cristo. Quando esse tempo chegar, vocês não devem esmorecer na fé, porque eu já tenho alertado vocês, eu já tenho falado com vocês, predito a vocês essas coisas. Por isso que o capítulo 16, ele gradualmente ele muda o foco. Se no capítulo 14 nós temos consolo, e no capítulo 15 exortação, no capítulo 16 nós temos muitas predições. Então aqui está o Senhor mais uma vez dizendo: olha, eu tenho dito isso a vocês, para que vocês, olha, estejam atentos quando acontecer, vocês não venham esmorecer, mas se lembrem que eu avisei a vocês. Eu não disse isso antes,
porque eu estava com vocês. Não era o momento. O ódio era destinado principalmente a Cristo. Mas com a partida de Cristo para o Pai, esse ódio seria destinado agora aos seus discípulos. A pessoa de Cristo, fisicamente, iria sair de cena, iria vir o Espírito Santo, mas ele habitaria no coração da igreja, do povo de Deus. Então, o ódio que era voltado contra o Senhor Jesus, agora seria voltado contra os seus discípulos, contra a sua igreja. No verso 5, ele diz: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, né? Então, Jesus, mais uma vez, ele afirma que está indo para o Pai. Essa afirmação ele já vem falando desde o versículo 1 do capítulo 13, quando ele se reúne ali para celebrar a ceia com seus discípulos. Não esqueçam, aqui ele está no mesmo lugar, aqui apenas o discurso ele vai se estendendo, mas ele está no mesmo lugar. E desde o começo que ele se reúne com os discípulos, embora ali naquele momento Judas estava presente, agora ele não está mais presente, já saiu para trair o Senhor. O Senhor tem repetido várias vezes que vai para junto daquele que tinha lhe enviado. Ele vai para junto do Pai. Ele sabe, o Senhor sabe, né, para onde vai, que está próximo à sua ida, e isso acontecerá no próximo dia com a crucificação, embora ele vá ressuscitar e passe mais 40 dias aqui até subir com o corpo glorificado e ser ali entronizado à destra do Pai, né? À destra do Pai. E é interessante, quando no capítulo 13 ele fala sobre a sua ida para o Pai, Pedro lhe questiona e diz: Senhor, para onde estás indo? Capítulo 13 de João, verso 36. No capítulo 14, quando ele diz que está indo preparar lugar e vocês sabem o caminho, Tomé lhe pergunta também: Mas Senhor, nós não sabemos para onde vais. Qual o caminho, né? Capítulo 14, verso 5, Tomé, ele diz: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então, quando Jesus aqui, no versículo 5, ele diz: Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Porque antes, tanto Pedro como Tomé já tinham questionado: Senhor, para onde vais? Como se o Senhor estivesse falando que iria para algum outro lugar geográfico aqui na Terra. E agora ele diz: Olha, vocês não estão questionando para onde vou. Estou falando para vocês que vou para junto daquele que me enviou e vocês não perguntam para onde vais. Provavelmente eles já tinham entendido que Jesus iria passar pela morte e que Jesus iria deixá-los fisicamente, tá? Então, tanto que Jesus aqui, no versículo 6, ele explica o estado emocional dos seus discípulos, como estava o coração deles. Ele mesmo responde, Jesus diz aqui no verso 6, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mesmo Jesus dizendo que ia para o Pai, que era necessário que ele fosse, para que a obra da salvação se completasse, ele tinha que ir para o Pai, para que o Espírito Santo viesse, ou seja, identificando justamente que a obra de redenção, de salvação do seu povo tinha acontecido, tinha sido aceita. Uma evidência também não só era a ressurreição, era a subida do Senhor para o Pai e a descida do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também não poderia vir se essa obra não se completasse. Mesmo falando tudo isso, não havia mais questionamentos dos discípulos. Eles não perguntavam mais, Senhor, para onde vai? Porque o coração deles estava consumido de tristeza. Eles estavam abatidos, sabendo que iriam ser separados de seu Senhor. Isso é normal. Não há nenhum questionamento de Jesus em relação ao sentimento do coração deles, porque Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele nos conhece muito bem. Jesus também era humano, embora não tivesse pecado, era divino, mas era humano. E ele sabia que você amar alguém e perder alguém que você ama é algo muito doloroso, principalmente quando isso é declarado para você claramente: olha, vocês não me terão mais ao vosso lado. Essa tinha sido as palavras do Senhor aos seus discípulos: eu não estarei mais com vocês, eu vou partir para o Pai.
embora com muito cuidado, ele já vem dizendo que não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro auxiliador, outro consolador. Mas imagine como estava a mente dos discípulos. Imagine diante de todas aquelas revelações de Judas saindo para trair o Senhor, né? O Senhor revelando que iria ser crucificado, que iria morrer na mão dos líderes religiosos, mostrando que estava próximo à sua partida, né? Que os discípulos iriam ser odiados pelo mundo, que iriam ser expulsos das sinagogas, que iriam ser mortos e seria como um culto a Deus para aqueles que lhes matariam. Então, tudo isso era muito difícil para eles, mas principalmente o fato de não ter o Senhor ao lado deles. Isso estava pesando e muito no coração daqueles homens, né? Eles não conseguiam ainda espiritualmente perceber o quão maravilhoso era esse plano de Deus, mesmo causando tristeza no coração deles, mesmo fazendo o nosso Senhor ter que assumir a nossa culpa e os nossos pecados e morrer por nós, eles não conseguiam perceber. Isso o Espírito Santo ainda iria realizar no coração deles no futuro, iria fazê-los compreender o quão maravilhoso foi o fato de Cristo ter derramado o seu sangue, a sua vida na cruz do Calvário. Então, eles não conseguiam ainda perceber isso espiritualmente. Ainda estavam iniciando na sua caminhada cristã, na sua caminhada na fé, e o Espírito Santo é que iria tratar isso no coração deles e capacitá-los a ter essa compreensão, a ter essa alegria e a perceber a grandiosidade, a profundidade, né, a complexidade da obra de redenção que foi realizada em nosso favor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso realmente é algo tremendo, isso é algo maravilhoso que o Senhor ele fez por nós. Só quando nós começamos a contemplar a palavra de Deus, a ver o quanto é maravilhoso o que ele tem realizado pelas nossas vidas. O Senhor realmente ele é tremendo. E como é bom nós podermos ter esses estudos que nós estamos tendo aqui, porque nós passamos a amar ainda mais o Senhor por aquilo que ele tem feito por nós. Nós nos emocionamos porque realmente é algo tremendo, é algo maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Então, quando ele diz aqui no verso 6, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Aí no verso 7 ele diz, mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o auxiliador, o consolador não virá para vós outros. Se porventura eu for, eu vou-lo enviarei. Eu vou-lo enviarei. Agora, irmãos, o Senhor ele começa a mostrar aqui que é por meio da sua partida, ou seja, é pelo mérito da sua obra redentiva ou redentora, é por mérito do seu sacrifício na cruz, pelo que ele faz por nós, que o Espírito Santo pode vir para aplicar essa obra em nosso coração, no coração daqueles que ouvirão a pregação do Evangelho e daqueles que já são do Senhor. Veja, eu vou ler aqui um pedacinho do comentário do Hendricks, que ele diz o seguinte: por meio de sua partida, ele, ou seja, Jesus Cristo, conquista o mérito da redenção para o seu povo. Ora, o Espírito Santo é aquele que tem a tarefa especial de aplicar os méritos salvíficos de Cristo ao coração dos crentes. Aí ele cita Romanos 8 e Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 6. Porém, o Espírito não pode aplicar esses méritos quando não há méritos para aplicar. Portanto, a menos que Jesus parta, depois de fazer a sua obra sacrificial em nosso favor, é lógico, o Espírito não pode vir. Além disso, deve-se ter em mente que a bênção do Espírito Santo é a recompensa do trabalho do próprio Cristo. Atos, capítulo 2, verso 33, nos diz o seguinte: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vedes e ouvis, diz Pedro na sua primeira pregação, depois da descida do Espírito Santo ali no Pentecostes. Atos 2, 33. Então, é por causa dos méritos de Cristo que o Espírito Santo pode vir agora, ou pode vir, né? Ele já veio, estamos olhando agora para o passado, mas o texto aqui aponta para o futuro, né? Jesus Cristo aqui está dizendo aos discípulos que o Espírito Santo virá no futuro, o futuro aqui é o Pentecostes, né? Há algumas semanas ele viria, Jesus iria morrer no próximo dia, iria ressuscitar no terceiro dia, ficaria mais 40 dias, e aí com 50 dias, né, aí praticamente após a Páscoa, nós tínhamos a festa do Pentecostes, e ali a descida do Espírito Santo, marcando o início, né, oficial da Igreja do Senhor. E aí, a partir desse dia, esses discípulos são poderosamente usados pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo tanto aplica a obra de Cristo em seus corações, como usa a pregação do Evangelho, a pregação de Cristo, para poder aplicar essas verdades e a obra meritória de Cristo no coração daqueles que vão crer nele, vão crer em sua obra, vão crer em suas palavras, vão crer em seu sacrifício por si mesmos. Então, meus irmãos, é por isso que ele diz aqui no versículo 7, que convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Esse Consolador já veio, o Espírito Santo veio no Pentecostes, uma vez única, está no meio de nós, está em nós, sela todos aqueles que serão salvos, são selados pelo Espírito Santo, é a garantia de sua salvação, gera fruto em suas vidas, dia após dia, trabalha em seus corações, modificando suas mentes, suas intenções, suas palavras, suas ações, fazendo dessas pessoas uma nova criatura e realizando a obra completa da salvação em suas vidas até a plenitude desta obra, ou a completude dessa obra que nós chamamos, ou que a própria Bíblia chama de glorificação. Naquele grande dia, quando recebermos um corpo glorioso, no dia da ressurreição, quando Jesus voltar, um corpo glorioso igual ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Então, no versículo 8, Jesus, ele agora fala de maneira ainda mais específica da obra do Espírito Santo, do Auxiliador, do Consolador que viria somente se ele partisse para o Pai. E aí no verso 8 ele diz, quando ele vier, primeiro, convencerá o mundo do pecado, e aí também da justiça e do juízo. Vamos entender o que significa isso. Como o Espírito Santo, ele convence o mundo, veja, o mundo iria odiar os discípulos, assim como odiou Cristo. Jesus Cristo diz que a função do Espírito, uma das funções dele, além de auxiliar os discípulos, é revelar ao mundo o seu próprio pecado. Ele vem para convencer o mundo do seu próprio pecado. Como é que o Espírito Santo faz isso? Através, irmãos, da pregação do Evangelho, pelos próprios discípulos. Como é que o Espírito Santo nos convence do pecado? Através do Evangelho que nos é pregado, através da palavra que nos é pregada. Vocês estão esquecidos de 2 Timóteo, capítulo 3? 2 Timóteo, capítulo 3, se você quiser abrir a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Exortando Timóteo, no capítulo 4, de 2 Timóteo, verso 2, Paulo diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, irmãos, a obra do Espírito Santo em convencer o mundo do pecado justamente é essa, em usar a sua igreja, o seu povo, para pregar o evangelho
porque o Evangelho revela que nós somos pecadores. Então, se não pregarmos o Evangelho, não haverá essa consciência de que nós somos pecadores. Há um determinado comentarista que ele diz o seguinte, que ao pregar o Evangelho, nós provamos a culpa do mundo, mas isso não quer dizer que a pessoa certamente envolvida em ouvir a pregação do Evangelho esteja disposta a admitir essa culpa e aceitá-la, né? Aceitar essa culpa e confessar essa culpa. Então, nós vamos pregar ao mundo que nos odeia que todos são pecadores. O Evangelho revela isso. Mas a questão é que a grande maioria não vai aceitar essa verdade e não vai confessar que são culpados. Mas alguns que estão no mundo vão aceitar essa verdade e vão recorrer justamente ao seu Salvador. Porque quando nós reconhecemos que somos pecadores e que somos culpados e merecedores do juízo de Deus, nós fazemos a seguinte pergunta: e agora? O que fazer? E a própria palavra de Deus, a própria pregação do Evangelho nos traz a resposta. Cristo, ele morre em nosso lugar, ele assume a nossa culpa e paga pelos nossos pecados, para que aquele que nele crê, que recorre a ele por meio da fé, possa receber, pelos méritos dele, a sua justiça, ser perdoado dos pecados, ser livre da condenação e receber todas as bênçãos dessa justiça, dessa salvação, a vida abundante e a vida eterna, como ele mesmo diz. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então, o Espírito Santo, aqui no verso 8, ele convencerá o mundo do pecado, mas ele também convencerá. Há muitos textos que nós poderíamos aqui abrir, né? Por exemplo, na pregação de Pedro, de Atos, capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, você vai ver que aquelas pessoas que ouvem aquela pregação, elas são quebrantadas pelo Espírito de Deus. E aí, no verso 37 do capítulo 2 de Atos, eles dizem: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, no verso 47 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, o mundo vai ser convencido pelo Espírito Santo através da pregação das testemunhas de Cristo, da Igreja de Cristo, da pregação do Evangelho. O mundo o mundo é convencido pelo Espírito Santo, né, de que é culpado, de que é pecador, e de que se não houver arrependimento, aí vem o que, consequentemente, o Senhor Jesus diz, que o Espírito Santo ele convencerá o mundo do pecado, mas também convencerá o mundo da justiça. Todo aquele que ouve o Evangelho e que ouve que é pecador, ele também ouve que o Evangelho revela a justiça de Deus. No Evangelho está a justiça de Deus. Como assim? No fato de que Deus pune o teu pecado na pessoa do substituto. É aí onde a justiça de Deus é revelada. Você é salvo, mas não porque você merece. Você é salvo não porque você consegue essa salvação pelas suas próprias obras, não. Deus te perdoa e te salva porque alguém padeceu por você. Alguém que não tinha pecado, que não era culpado, recebeu a justiça de Deus sobre si, que deveria ser sobre você, mas recebeu sobre si mesmo, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo Santo. Ele recebe a ira de Deus destinada a mim, ele recebe sobre a sua pessoa, morre na cruz, paga pelos meus pecados, e a partir do momento que eu creio nele, a justiça dele é derramada sobre a minha vida. Então, o Evangelho, a pregação do Evangelho, sendo usada pelo poder do Espírito Santo, convence o mundo do pecado, mas também convence da justiça. E aí também, em terceiro lugar, convence do juízo. Há juízo. Então, para os que ouvem o Evangelho, reconhecem seus pecados, percebem que sua justiça só pode existir e acontecer por meio da fé na obra de Jesus Cristo, porque é pelos méritos de Cristo, esses sim, eles provam a salvação.
Mas aqueles que rejeitam esse evangelho e rejeitam essa verdade, eles sim receberão sobre suas vidas o juízo. Sobre aqueles que creem em Cristo e que já foram perdoados, esse juízo já caiu sobre o próprio Cristo. Mas para aqueles que não têm Cristo como seu Salvador, esse juízo vai cair sobre eles um dia, no dia destinado para esse juízo, o dia da ira, é o dia do juízo final. Por isso que ele diz da justiça e do juízo. Versículo 9, aí ele vai explicar do pecado porque não crê em mim. Então, convence do pecado. Então, nós somos pecadores e se continuarmos sem crer em Cristo, continuarmos como pecadores. Verso 10, da justiça porque vou para o Pai e não verei mais. A justiça que é realizada na obra de Cristo. Todo pecador que crê em Jesus Cristo é perdoado porque Jesus Cristo assume o seu lugar na cruz. Né? E ele vai para o Pai e o Espírito Santo aplica essa obra, os méritos do Filho, na vida do pecador que crê na obra de Cristo. E da justiça, verso 10, porque vou para o Pai e não verei mais. Verso 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, rapidamente aqui explicando esses textos, né, embora eu já expliquei aqui falando somente no verso 8, que o Espírito Santo, aqui no versículo 9, como ele diz, né, com respeito ao pecado, porque não crê em mim, é porque o Espírito Santo vai expor o pecado do mundo, mas no caso de alguns, né, ele vai despertar a culpa e esses vão ser levados ao arrependimento, vão crer em Jesus. Outros não, outros vão negar a Cristo. Então o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Segundo, convence da justiça. Por quê? Por causa da obra de Cristo. Ele é o justo e o justificador dos pecadores. Deus derrama a sua ira na pessoa de seu Filho, para que o pecador que nele crê possa ser punido, né, porque é punido na pessoa de Jesus, e possa justamente ser salvo, porque seus pecados já foram punidos em Cristo, e o seu perdão foi alcançado por causa dos méritos de Cristo, da obra de Cristo. E do juízo, né, como ele diz aqui, né, no versículo 11, porque, na verdade, irmãos, o príncipe deste mundo, Satanás, ele já estava condenado, só que já está condenado, só que há um dia em que essa condenação ela se tornará plena, né? O que essa sentença se manifestará ao universo inteiro, né? Quando o diabo ele for lançado dentro do lago de fogo e enxofre, isso está em Apocalipse, não somente o diabo, né? Mas todos aqueles que rejeitaram o evangelho, a verdade de Deus revelada em Cristo e na sua obra, todos os que rejeitaram serão punidos e lançados nesse mesmo lago de fogo que é chamado de segunda morte ou inferno, né, no qual Satanás será lançado. Veja, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos de séculos. Agora veja do verso 11 ao 15 do capítulo 20 de Apocalipse. Diz assim, é o dia do juízo. Vinha um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. A base do julgamento são as obras, mas a base da salvação é a fé, porque ninguém pode ser salvo pelas suas obras. Paulo, no capítulo 3 da carta aos Romanos, ele diz que não há nenhum justo sequer, a partir do verso 10. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer. O próprio Evangelho mostra isso, que nós somos pecadores e merecedores de condenação. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, não há salvação para o pecador sem que ele possa recorrer à obra substitutiva, recorrer pela fé à obra substitutiva de Cristo, por ele mesmo, na cruz do Calvário. Porque na cruz, Cristo está recebendo a condenação que o pecador merece receber. Então, se o pecador não crer em Cristo,
ele não tem como receber a justiça do próprio Cristo, pela obra que Cristo fez por ele. E aí, Deus vai derramar a sua ira contra esse próprio pecador e seus pecados, nesse grande dia chamado dia de juízo. Versículo 14, do versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse, diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, né, a linguagem figurada, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Só é inscrito no livro da vida aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Então, volte aí para João, capítulo 16. Estamos vendo aí a função do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento se dá pela pregação do Evangelho, que acontece por meio da igreja, por meio de nós. E no versículo 12 ele diz: olha, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Lembre-se que eles estavam com o coração cheio de tristeza. Aquele momento ali, próximo à crucificação do Senhor, estava sendo um momento de muitas revelações, de conforto, de exortação, de predições, e o coração deles estava cheio de tristeza, a mente talvez estivesse bastante confusa, mas Jesus Cristo, ele diz no verso 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas na frente era que o Espírito Santo iria trabalhar todas essas verdades no coração deles, como também em nossos corações, nos fazendo compreender tudo isso aqui. No verso 13, ele justamente vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, né? A palavra Espírito, ela pode significar ou Espírito do homem ou Espírito Santo, mas como nós sabemos que é o Espírito Santo aqui? Primeiro, pelo artigo, né, definido, que está no masculino, e segundo, pelo próprio contexto, né? Que diz aqui, olha, quando vier o Espírito Santo, quando vier, porém, verso 13, capítulo 16 de João, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, Jesus diz aqui que o Espírito Santo ele é quem vai ter essa função de guiar a igreja, de mostrar à igreja o caminho. Né? É ele que vai levar a igreja a ter uma compreensão, né, clara, uma compreensão da verdade que é revelada tanto na pessoa de Cristo, como também pelos seus ensinos, né, pelas suas palavras. Né? Ele é quem perscruta as profundezas de Deus, como lá em 1 Coríntios 2, verso 10 e 11, diz que o Espírito de Deus é quem perscruta, né, as profundezas do próprio Deus. E Jesus diz aqui que ele vai falar do que ele tem ouvido, né? Dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É interessante, né? Que o Espírito, ele fala do que ouve, assim como ele é igual ao Filho, né? O próprio Cristo, pois Cristo falou o que ouviu do Pai. Nós vimos isso no capítulo 3 de João, verso 11, nós vimos isso no capítulo 7 de João, verso 16, capítulo 8, verso 24. O Filho fala o que ouviu do Pai. E ele diz agora que o Espírito Santo vai guiar a igreja em toda a verdade, que é a palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada, que é o que nós temos aqui nas Escrituras. Ele vai nos guiar em toda a verdade, porque ele vai falar a nós, vai aplicar em nossos corações o que ele recebe do Filho, né? E ele também anunciará as coisas que virão. E aí, quando você vai ler Apocalipse, você vai ver o próprio Deus, através de seu Espírito, revelando a João, né, aquilo que ainda vai acontecer, né, na vida do seu povo, na vida do mundo, aquilo que Deus tem preparado em todo o seu decreto eterno, né, para a existência, né, de todas as coisas. Amém? Então, quando chega aqui no versículo 14, no versículo 15, para encerrar, Jesus diz também que o Espírito Santo tem outra função, que é de glorificar, né, o próprio Jesus. Ele, verso 14, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, Jesus Cristo é glorificado, porque o Espírito Santo aplica a sua verdade aos nossos corações e nos usa para frutificar e expressar essa verdade, ou anunciar essa verdade aos outros.
E quando a palavra de Cristo é pregada, vidas são transformadas, vidas se tornam cada vez mais semelhantes pela obra de santificação que o Espírito Santo faz em seus corações. Evidentemente que o próprio Cristo é glorificado. Uma das funções do Espírito Santo é glorificar o Filho, porque ele revela o que o próprio Filho já trouxe a nós através da sua obra e através de seus ensinos. Na verdade, aqui no verso 15, ele diz: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Hendricks, ele faz um comentário aqui que eu quero deixar para vocês, que diz: existe entre as pessoas da Trindade uma relação eterna, voluntariamente assumida, de amor e amizade, cada uma trabalhando para a glória e honra das outras. Então, o Filho glorifica o Pai glorifica o Espírito glorifica o Pai. No final de tudo, né, o ser de Deus, com suas três pessoas que existindo nesse ser, as três pessoas distintas, é glorificado. E nós encerramos essa palavra dizendo a você que o Senhor, ele vem a cada dia lhe fortalecer, lhe ajudar, nos ajudar a crescermos nessa palavra e nessa verdade, para a glória do nome dele. Louvamos o Senhor por essa palavra. Leia mais uma vez o texto, medite nessa palavra e que Deus nos abençoe e nos faça descansar de que o Espírito Santo está nos guiando na verdade e que a função dele é de nos levar a glorificar ao Filho. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, lhe proteja, lhe guarde e oremos para que tudo venha correr bem, essa pandemia ela venha acabar, esse vírus ele venha diminuir, né, o contágio, essa curva venha descer, venha cair, para que as igrejas possam começar a se reunir lentamente no nosso estado, no nosso país e no mundo, e nós juntos possamos fazer aquilo que o Espírito Santo ele faz na nossa vida individualmente e também faz na nossa vida como igreja coletivamente, que é glorificar a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus abençoe e que domingo, 9 da manhã, estejamos juntos para a nossa escola dominical. Assista esse vídeo, estude a palavra comigo e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Obrigado pelas orações por mim, pela minha esposa, pela minha família. Estamos nos recuperando, presos em casa, mas falta mais 4 dias, né? Já 10 dias que eu estou, né? Assim nessa situação, mas estamos vencendo, graças a Deus. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe sua vida e possamos estar juntos e firmes para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela obra de Cristo em nosso favor, pela sua ida e glorificação à tua destra, pela vinda do Espírito Santo que habita em nós e pela obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha gerar vida em todos aqueles que têm ouvido e participado desses estudos, pelo poder do teu Santo Espírito. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo do Senhor para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser.